Fala galera, chegando aí para mais um episódio de Abobrinhas. Estou aqui com o André, com o Hans, para dar os pitacos aí sobre o fim da fase de grupos e as perspectivas aí pro mata-mata. Mas antes vamos falar da fase de grupos, né? Botar aí quem subiu aí, quem ficou dentro do esperado, quem subiu, quem desceu na percepção de vocês aí, botando aí principalmente quem era favorito, ou de repente quem estava ali brigando por fora, quem surpreendeu pro bem e quem decepcionou mais. Ó, o Neves chegou aí. Olá, olá meus amigos. Opa. Começaram agora? Começamos Acabamos agora de começar. Falar aí. Quem Acabou subiu de e passar quem desceu na moral aí no termômetro da Copa. Quem surpreendeu e quem decepcionou em termos de time, né? É o jogador. Não, time. Cara, Boa. eu posso começar? Pode. Manda bala. Cara, eu acho que ontem foi um bom exemplo. Acho que a Colômbia, cara, a gente esperava sabia que a Colômbia tinha um bom time, mas o jogo de ontem foi até meio cruel eles não saírem com a vitória, né? E eles ganharam um grupo difícil com Portugal. Eu acho que mereceram ganhar o jogo ontem. Foi literalmente por um dedo que não ganharam a partida ontem, que foi tanto polêmico aquele impedimento lá, mas acho que a Colômbia foi um destaque positivo. Acho que foi para trazer de volta, dizer que tá de volta à realidade, Cristiano Ronaldo, ou nada a ver? Sim, eu acho que a Portugal foi tudo. Ontem foi um belo de acorda para Portugal, né? Que já vinha de jogos mais ou menos. O segundo jogo foi muito fácil, então não dá para falar muito, mas o primeiro jogo muito ruim. E ontem ela foi dominada pela Colômbia o tempo inteiro e teve sorte de não sair com derrotada de campo. Então acho que foi até uma corda para Portugal que no mata-mata central desse jeito possivelmente pode sair. Então acho que a Colômbia vem um destaque positivo, muita intensidade, falhou um pouco ali na parte de definir as jogadas, eu acho, pelo volume de jogo poderia ter ganho com tranquilidade até. Mas eu dou um destaque positivo para a Colômbia passar em primeiro nesse grupo, que apesar de ser um grupo com duas forças claras aí, ela dominou os 3 jogos e mereceu ganhar o grupo. Acho que a Colômbia também foi uma que vai A estar no Colômbia ontem mata-mata. foi muito bem mesmo. Um dia melhor do... E o Rames, eu achei o Rames, ele foi bem ontem também, né? Assim, ele não vinha tão bem, eu acho que ele jogou bem, o Arias jogou muito bem ontem também. E me impressionou a intensidade, a gente sabe que são jogadores muito fisicamente, né? Em geral, o conjunto da Colômbia é forte, algumas exceções, claro, mas cara, Portugal tava acuado, tava meio que assim, torcendo para acabar o jogo. Ela teve até algumas saídas de perigo, né? Porque a Colômbia deixou espaço, mas ficou muito barato o Portugal esse empate, tá? Muito barato. Acho que a Colômbia entra no mata-mata aí com a setinha um jogo pra cima. melhor do Luiz Dias, né? Com certeza. Sim. E pegou um jogo ruim do Luiz Dias, né? Um jogo melhor dele, eu acho que provavelmente aí a Colômbia ganharia esse jogo aí. Acho que também quem vai com setinha pra cima aí pro mata-mata, acho que é Holanda e Estados Unidos, né? Estados Unidos a gente falou desde da primeira rodada, acho que né? Acho que surpreendeu nos 2 primeiros jogos ali pela forma como jogou, forma agressiva, jogou bem, marcou bem, muita pressão, muita intensidade e conseguindo nos 3 jogos abrir o placar cedo, que é algo que no mata-mata às vezes é muito importante para condicionar o jogo desde o início. Acho que os Estados Unidos chega muito bem, acho que a Holanda também, que das europeias não vinha tão badalada, né? A gente botava sempre Espanha, França e Portugal e Inglaterra. A Holanda acho que fez uma boa fase de grupos, fez um bom jogo contra o Japão, que é um adversário difícil, e nos outros 2 jogos, contra a Suécia, que é uma outra europeia, amassou, e contra a Tunísia também amassou também. Então acho que a Holanda chega com bastante moral aí para o mata-mata. Eu acho que também os times que mostraram um progresso ao longo do mata-mata, ao longo da fase de grupos, mesmo que não tenha começado bem ou jogado 2, 3 jogos, mas foram evoluindo, também são times que acho que chegam aí com a sete virada para cima, né? Então, por exemplo, o Equador é um dos times que eu acho que chega assim, bem para o mata-mata, por mais que eles tenham jogado mal os 2 primeiros jogos, mas, cara, se classificaram no final aí, nos finalmente, isso eu acho que conta bastante, sabe, para o mata-mata que já é na próxima semana, então os caras estão empolgados, sabe? O próprio Brasil também, né? A gente foi evoluindo ao longo dos jogos e eu acho que isso faz diferença, entendeu? Então acho que o Brasil vem bastante empolgado, assim.
Acho que Eu fora da acho que o curva do Equador Equador ali foi o também. Curaçao, né? Porque eu não acho que fez um É, jogo ruim contra a Costa do Marfim. Deveria ter ganho, né? Porque perderam um eu acho, gol a rodo eu no acho que, primeiro tempo eu ali. acho que, na verdade, o Equador fez 3 bons jogos, assim, eu acho que o detalhe do Equador foi o detalhe técnico mesmo, tipo assim, eles finalizaram muito mal 2 jogos seguidos. Os gols deles ali, porra, aquele gol, por exemplo, tudo bem, eu acho, depois a gente fala disso, mas, tipo assim, os 2 gols ali, né, acho que um goleiro numa fase um pouquinho melhor, talvez o Equador não tivesse ganhado o jogo da Alemanha. Sim, Mas, pô, o total. goleiro de Curaçao pegou bem, teve umas bolas difíceis, o Ener Valencia perdendo gols. Acho que, inclusive, ele deve perder a vaga aí, né, pro mata-mata, porque acho que aquele Kevin Rodrigues entrou muito bem, com mais força física, mais presença de área, mais altura. Mas achei que o Equador, tipo, foi o que o Ranch falou, né, contra a Costa do Marfim, eles jogaram bem, mas, porra, perderam muito gol, mandaram 2 bolas na trave. A Costa do Marfim também jogou bem, um jogo que acho que foi justo, poderia ter ido para qualquer lado, inclusive o empate. Mas acho que ficou meio que foi uma sensação parecida com o de Colômbia e Portugal, né? Que foi um 0-0 que deveria ter tido alguns gols, né? Não é nenhum gol, mas alguns gols. Então acho que o Equador também entra em alta, concordo com vocês. A Costa do Marfim também fez Sim, acho boas que Isso, eles. jogou. que você falou Mas agora. também. Até contra a Alemanha, foi muito bem contra a Alemanha. Tem um confronto contra a Noruega, né? A gente vai falar disso depois, mas eu também É, acho que. Eu acho que o maior. Assim, acho que a questão. A gente vai falar também dos destaques negativos, então depois eu falo sobre isso, mas foi mais o demérito de algumas seleções que a gente esperava mais, né? Aí acabaram dando espaço para essas outras seleções crescerem. Então teve muito disso, eu achei. Especialmente os confrontos entre forças um pouco maiores e forças um pouco mais. Não tanta expectativa como o próprio Equador, né? Que é um bom time, a gente sabe, mas a gente não esperava tanto. E essa vitória no último jogo aí, cara, foi gigante, né? Não precisa nem dizer. é. E de E só decepção para aí. Ah, ressaltar fala. aqui que eu tô tomando meu Guaranazinho, mas a gente não é patrocinado, tá? Pelo Guaraná. Mas se quiserem patrocinar a gente fala tanto do Brasil, fiquem à vontade, ó. Beleza.